A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações e receber também nossos vídeos de primeira mão. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno com a palavra de Deus, com conteúdos coerentes com as Sagradas Escrituras. E hoje, o assunto que eu vou abordar hoje vai ser um assunto muito polêmico, concernente às divisões de pensamentos que tem no Brasil, nas igrejas, tanto igrejas pentecostais como as igrejas tradicionais. Existe um debate muito grande, mas eu vou trazer aqui o meu análise nas Escrituras Sagradas. Irmãos, a minha linha, eu defendo a salvação pela predestinação. Muitos não entendem como essa obra acontece, e fala que a predestinação, muito chega a dizer que o homem é predestinado, a predestinação acontece unicamente quando ele crê. Mas vamos abordar aqui um assunto e vou dar aqui a minha base bíblica do que a Bíblia deixa claro para nós. O assunto do vídeo é este: porque Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. O texto que eu vou ler está em Romanos, capítulo 9, do verso 10 ao 14. Vejamos bem. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus seja segundo a eleição, ficasse firme, e não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. E como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, irmãos, é um texto que tem dado muita polêmica, mais de 500 anos desse debate aí, porque entendemos que Deus, Ele tem o seu decreto, mas Deus não é um Deus ditador. Ele não é um Deus ditatorial que obriga a pessoa a servir a Ele por força. E Deus também não faz de ninguém robô. Deus não faz de ninguém robô. Temos o decreto de Deus
Mas Deus não violenta a personalidade humana. Deus age com docilidade. E nós vemos este fato na vida de Jacó e Esaú. Deus, Ele é um Deus santo, Ele salva, Ele predestina, porque Ele está no atemporal de Deus. E antes de todas as coisas existir, Ele já sabia, no decreto da sua soberania, quem ia crer e quem não ia crer. Então Ele já lavrou o decreto. Agora, não significa que porque Deus lavrou o decreto, não significa que aquela pessoa que vai ser salva, não significa que ela nasce salva ali. Por quê? Porque como é que esse propósito se desenvolve na vida da pessoa? Através da pregação do Evangelho. A pessoa crê em Cristo e aí, junto com o decreto de Deus, se realiza o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Agora, na mente de Deus, ele já estava salvo. Agora, no tempo, a obra foi concretizada no tempo. Porque se a pessoa fosse salvo antes de nascer, ele não precisava mais ouvir a pregação do Evangelho. Então tem o decreto de Deus e o propósito de Deus. Por quê? Por que ele foi salvo na pregação do Evangelho? Por quê? Porque ele já era salvo na mente de Deus. No atemporal de Deus, ele já era salvo. Agora, para a obra se realizar na vida dele, aí veio o propósito de Deus. É igual um engenheiro, irmão. Um engenheiro, ele faz a planta de um prédio, de uma maquete, e depois ele transfere do papel para o físico. Foi igual Deus. Deus elaborou o seu projeto na eternidade. Antes de haver céu, de haver terra, ele elaborou esse projeto de salvação. Ele elaborou a sua escolha. Agora, o que era invisível, Deus trouxe para a realidade. Cumpriu com propósito. Quando é que esse propósito cumpriu? A pessoa ouve a palavra e a pessoa crê. Aí encaixa ali com o projeto de Deus. O decreto de Deus se une ao propósito e a salvação é consumada na vida da pessoa. Deus não provoca o inferno para ninguém. Não. Pessoa nasce, Deus não viola e não manipula a personalidade de ninguém. A pessoa toma os seus caminhos conscientemente, sem Deus manipular. Isso nós vamos ver aqui na vida de Jacó e Esaú. Vamos ler Gênesis 25 e 32. Gênesis 25 e 32. Vamos ver aqui. Deus falou para Rebeca, quando estava grávida dos dois: o maior servirá ao menor. Aí fala, não é pelas obras,
mas é pela eleição, pelo aquele que chama. Aqui é o decreto de Deus. Isso daqui foi falado para Rebeca quando as duas crianças estavam no ventre. Aí vejamos bem que Deus age por detrás dos bastidores com o seu decreto, sem manipular a personalidade da pessoa. Vamos ver aqui, Gênesis 25 e 32. Vamos ver aqui como que foi que processou. Como Deus não tirou Esaú do seu direito de pensar, do seu direito de falar, do seu direito de agir. Não, Deus não manipulou eles. Vejamos 25, 32. Moraes, deixa eu ver aqui, Gênesis, capítulo, vamos procurar aqui, capítulo 25 e 32 de Gênesis. Vamos ver o que o escritor fala aqui neste capítulo. Vamos ler aqui do verso 28. Gênesis 25 e 28. E amava Isaque Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou-se o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a minha primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu o seu direito de primogenitura, Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, o guisado, as lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou, e foi-se assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Então vejamos bem, esses dois relatos que está escrito aqui, estas duas narrativas que as escrituras sagradas mostram, Esaú na sua sã consciência, né? Falando para Jacó que ele estava com fome, em tempo de morrer de fome. E aí Jacó pediu para ele: você vende a sua primogenitura? Falou: eu vendo, que me vale se eu estou a ponto de morrer de fome? E Jacó deu pão e guisado para ele. Então, irmão, vejamos bem o decreto de Deus, o que Deus falou para Rebeca no seu ventre, da eleição de Jacó, do chamamento de Jacó, que o maior ia servir o menor. Então vejamos bem, para Deus cumprir o seu decreto, ele não fez de Esaú um robô. Ele não fez de Esaú um robô. Esaú decidiu por si mesmo, na sua sã consciência, negociar a sua
como diz aqui, primogenitura, sua primogenitura. Então, ele de sem consciência, sem ser forçado, sem ser obrigado, sem ser manipulado, sem feito, um robô, ele próprio decidiu, na sua sã consciência, vender a sua primogenitura. Por quê, irmão? Porque para o decreto de Deus cumprir. O decreto de Deus, Deus estava ali, nos bastidores. Que o que Deus falou para Rebeca, cumpriu tudo. Entendeu? Então, os dois estavam na sua sã consciência e fizeram, Esaú fez a sua escolha e vendeu a sua primogenitura. Por isso que Deus falou para Rebeca, que Deus amou Jacó e aborreceu a Saul. Mas como isso se processou nas atitudes, tanto nas atitudes de Esaú, como nas atitudes de Jacó. O que Deus falou antes, isso se processou na vida, no propósito, para cumprir todo o propósito de Deus. Então muitos defendem uma salvação corporativa para Israel e uma salvação pela fé pela igreja. Entendemos, irmãos, que este assunto que o apóstolo Paulo está abordando aqui em Romanos, capítulo 9, é o assunto do processamento, da eleição, irmão, da escolha de Deus, essa metocracia que não vem do homem, que vem de Deus. É Deus que escolhe na eternidade. Apenas a pessoa ouve a palavra para cumprir o decreto de Deus. Aí ele crê em Cristo pela pregação do Evangelho, é feito uma nova criatura, Agora, nós não sabemos quais são os escolhidos. Quais são aqueles que Deus escolheu? Nós não sabemos, mas Deus sabe aonde ele está. Eles crêem no Evangelho, nasce da água e do Espírito, são feitos nova criatura. Agora por quê? Porque já foram predestinados antes, e eles creram no Evangelho no tempo, por causa da predestinação. Então, não é dizer que a pessoa é salva plenamente antes de nascer. Não, porque quando nasce, todos são pecadores. Como disse Paulo lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituído está na glória de Deus. E Deus vai no corredor dos perdidos e busca aqueles que são seus. Aqueles que são seus. Deus busca pela pregação do Evangelho, eles crêem em Cristo, se converte, nasce da água do Espírito e cumpre o seu decreto eterno que ele determinou na eternidade. Agora esta parte que muitos, principalmente arminianos, defendem que a predestinação acontece quando a pessoa crê. Não, irmão, não é quando a pessoa crê.
vejamos o que diz Paulo aqui em Romanos, capítulo 8 de Romanos. Vamos ver aqui como é que o propósito eterno de Deus designa este assunto na eternidade. Olha, do 29 ao 30. Porque os que antes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. Então, para Deus, esse processo todo já aconteceu, desde o chamamento até a glorificação. Isso daqui é o plano de Deus. Agora, como é que esse plano se cumpre? Esse plano se cumpre pela pregação do Evangelho. A pessoa ouve o Evangelho, a semente cai no coração, Deus transforma ele e ele nasce para Deus. É colocado nele o Espírito Santo. Agora, irmão, o nascimento do Espírito é provocado unicamente com Deus. Agora, onde entra o homem nessa história? Ele crê pela fé. Ele crê pela fé. E aí, qual é a responsabilidade humana? Paulo fala em Romanos, aqui também, no capítulo 8, vejamos aqui como é que diz aqui, ó. Capítulo 8, vamos ver aqui como é que vamos ver portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível, como está ali, visto que a lei é impossível, como estava enferma, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado da carne, para que a lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são creem para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. E se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortais pelo seu Espírito. Então, irmãos, o que acontece depois que nasce do Espírito? Acontece a obra da santificação. E a obra da santificação é desenvolvida por quem? É desenvolvida por nós. Aí que entra a responsabilidade humana. Também o arrependimento. É nós que se arrependemos. Então, a parte da regeneração é unicamente Deus que faz. Mas depois quem crê? Quem crê é a pessoa. A pessoa crê. E aí, daí para frente,
aí a própria pessoa vai desenvolver o ato da santificação. Por quê? Porque ele recebe a capacitação do Espírito Santo para desenvolver esta obra da santificação. Então dizemos, é soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, o salvo, ele tem em si mesmo o testemunho interno do Espírito Santo, que faz ele desenvolver uma boa obra. Quer dizer, não, então se eu sou salvo, então posso fazer o que quiser. Não, aí é evidência que não foi salvo. Todos salvos têm uma evidência transformadora, né? É como disse Paulo em Efésios 2, 8 e 10. A salvação é pela graça por meio da fé. Não vem de nós para que ninguém se glorie, porque fomos feitos filhos teus, criados por Jesus Cristo, para as boas obras, quais Deus ordenou que nós andássemos nela. Então, meus caros irmãos, fique com Deus. Esse vídeo trouxe com muita alegria, neste dia 1º de maio, para compartilhar com meus caros irmãos em Cristo. Fique com Deus, ósculo santo na vossa face.